No fim de novembro, começa em Paris a COP21, a Conferência Mundial do Clima. Diminuição do aquecimento global e do efeito estufa são dois dos principais assuntos dessa reunião. E dentro da proposta brasileira, existe uma medida considerada revolucionária para a produção agropecuária sustentável. É a recuperação de pastos degradados com a tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta. 30 anos atrás, o repórter José Hamilton Ribeiro acompanhou os primeiros passos dessa técnica e voltou ao Cerrado agora para conferir os resultados. Esta fazenda em Ipameri, no sudeste de Goiás, é referência da Embrapa no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Trabalhando no esquema que favorece o meio ambiente, ela produz soja, milho, boi e eucalipto com uma situação de custos bastante favorável. 9 anos atrás, porém, só tinha áreas degradadas e trabalhava no vermelho. Hoje é o cenário ideal para a gente ouvir a palavra de ordem desse agrônomo que quer as fazendas brasileiras fazendo 4 safras por ano. Nós fazemos a safra de verão, que é com soja, colhemos a soja, fazemos uma safrinha de milho consociada com capim, colhemos o milho colocando uma safrinha de boi e tiramos o boi e fazemos uma safra de palhada para o plantio direto e gerar matéria orgânica no solo. Então são 4 safras dependentes apenas de chuva, sem irrigação. E isso sem falar no eucalipto, que está entrando nesse sistema nos últimos anos e pode render outras safras de madeira. Nós estamos trabalhando... Esse agrônomo paranaense de origem ucraniana é conhecido pela expressão João K. Sobrenome do João Klutikowski é uma palavra difícil de pronunciar. Então os colegas de serviço simplificaram. Mas para não usar JK, que é nome de presidente, ficou João K. E assim, ele é conhecido tanto na Embrapa Arroz e Feijão, onde trabalha, quanto nas fazendas que visita. Globo Rural acompanha o trabalho de João K. e sua equipe há mais de 30 anos. Sobra muito pouca água de escorrimento e provoca muito pouca erosão laminar. Eu mesmo, em 1984, vim aqui para ver um processo que ficou conhecido como aração e gradagem. Olha, essa aração invertida teve um impacto muito grande. Até aquele período, Zé Hamilton, nós tínhamos um processo de mexer no solo que compactava o solo, adensava e aquilo gerava problemas nos veranicos. Nós perdíamos muita lavoura, mas na realidade esse processo foi ele que desencadeou todo o processo de integração lavoura-pecuária. Em 1991, o Ivaci Matias veio a Goiás para conhecer o sistema Barreirão. Era plantio de arroz junto com capim, de tal modo que após a colheita do grão, o pasto estava formado. Ele foi, na realidade, o primórdio de todo o processo de integração propriamente dito. Em sucessivas reportagens, Globo Rural vem mostrando desde então os trabalhos de João K. Primeiro começou no consórcio de arroz com capim. Seguiu depois para milho, sorgo, girassol, soja e outras plantas. A base é sempre a mesma: semear junto à lavoura e o capim, fazendo rotação de culturas e plantio direto. Mexer na terra o mínimo possível. Uma tecnologia que está se mostrando revolucionária para climas tropicais e com o carimbo de Made in Brasil. Fazenda Eco Nelore, município de Teresópolis de Goiás, 20 quilômetros de Goiânia. O Roberto implantou a integração e traz as contas na ponta do lápis. Quando eu assumi a fazenda há 5 anos, ela estava toda degradada e com uma capacidade animal muito pequena. E eu teria que reformar todos os pastos. Aí fiz as contas e assustei, porque é muito caro. Fui pesquisar e acabei encontrando a integração lavoura-pecuária, que me falavam que eu reformava o pasto sem custo. Eu falei, ué, como é que eu vou fazer isso? Aí fui visitar uma fazenda, vi os números e resolvi aplicar aqui. Foi abrindo a fazenda por partes.
Hoje ainda tem áreas degradadas, que espera renovar no tempo certo. Por que é sem custo? Porque a gente planta o milho, que já tem que adubar, junto planta o capim, que eu só gasto a semente, colho o milho, ele paga todas as contas, ainda deixa um lucro, e a semente eu recupero com a palhada do milho, que fica com mais proteína para os animais. Na mesma região da fazenda do Roberto, ainda tem muita pastagem desfigurada. Capim rasteirinho no chão, o mais que a gente vê é cupim. O mato de folha larga que existia, o gado comeu também, só restou um outro pé de aça-peixe. Quer dizer, essa é a situação de um pasto degradado. O técnico agrícola Elvio dos Santos Abadia mostra o que às vezes a gente não vê. Numa situação dessa, o pasto fica tão frágil que você arranca fácil. Ela não tem fixação da raiz no solo. Isso aqui, o próprio ato de pastejo arranca com facilidade. Nós abrimos uma trincheira, Zé, e eu acho que você vai ter uma visão melhor de a situação do solo degradado abaixo da superfície. Vejo que as raízes estão só na parte superficial do solo, onde resta um pouquinho de nutriente, de matéria orgânica. É um palmo de raiz e daí para baixo, só terra dura, sem vida. Elvio, depois de renovado, o que fazer para manter esse pasto em boas condições? Aí eu recomendaria procurar o João K. É o homem de sistema de integração lavoura e pecuária. O avanço do sistema de integração lavoura-pecuária se deve, entre outras coisas, à existência desse capim aqui, ó, uma braquiária, no caso, braquiária brisanta. Ô João, em quanto por cento do sistema existe a braquiária? Em 100%. Ela é fundamental em todo o sistema de integração, porque ela é uma planta que regenera o ambiente. Além de ser comida para boi, ela regenera o ambiente para se produzir grãos. Ela entrou no sistema braquiária com o uso da lavoura para produzir pasto. Hoje nós usamos a braquiária para recuperar as áreas para produzir soja e milho. Inverter os papéis. Desde que tenha condição de agir, a braquiária é como que afofa o solo para o plantio da lavoura ali crescer. Para mostrar esse efeito, o João também entra no buraco. Nós percebemos que essa planta com 8 meses de idade já colocou raiz até a profundidade de 1,80 m. O que essas raízes fazem? Primeiro, ela descompacta o solo, que a braquiária consegue penetrar em áreas mais compactadas. Segundo, que ela incorpora matéria orgânica. Terceiro, ela abre canais para entrada de água. Então nós vamos ter mais infiltração de água. Aqui vale a comparação. Lembra do outro buraco? A diferença é muito grande. Marise Porto Costa, da fazenda Santa Brígida, em Ipameri, assumiu há 9 anos a propriedade com pastagens prejudicadas. Lidava só com gado, tinha 3 funcionários, 2 tratores pequenos e uma carretinha. Marise, o que mudou na fazenda com a implantação do sistema? Bom, mudou tudo. Para te falar a verdade, no início a gente estava trabalhando até num campo negativo. Pela falta de pasto que nós tínhamos, uma unidade animal precisava de 2 hectares para poder sobreviver. Hoje nós colocamos 4. E quanto ao custo da arroba? Depende de como a gente produz essa arroba. Quando eu produzo a arroba dentro do sistema de integração, essa arroba custa por volta de R$ 58. Se eu passo para um pasto convencional, o valor dessa arroba sobe para R$ 110. Se você imaginar que hoje, nessa região aqui, a arroba está por volta de R$ 135, você vê o que sobra para o produtor que produz num pasto de integração e o que sobra para o produtor que produz num pasto convencional. O agrônomo Roberto Freitas presta consultoria para fazendas da região e chama atenção para uma particularidade do sistema de integração. A fazenda funciona 360 dias por ano, contemplando a atividade pecuária e a atividade agrícola. Ele também se mostra impressionado com o papel da braquiária e dos restos de cultura na produção de matéria orgânica. Aqui a gente tem a palhada mais grossa, aquela que o gado não come, esse resto de palhada, tanto do milho como da braquiária. A parte mais fibrosa fica. E essa parte mais fibrosa é que vai dar uma matéria orgânica estável que vai persistir no solo aí por 80, 100 anos.
Ao longo dos últimos 25 anos, o dia a dia da aplicação do sistema lavoura-pecuária foi revelando probleminhas que precisaram ser contornados. Por exemplo, na hora de colher o milho, se o milho fosse de espiga baixa, dava embuchamento na colhedeira, não dava? Dava, no princípio, Zé Hamilton, dava. Só que depois nós criamos técnicas de você segurar o capim, deixar o capim pequenininho até a colheita do milho, através de subdose de herbicidas. Mas isso já está evoluído e a grande maioria dos produtores que fazem o sistema já usa essa subdose segurando o capim. No próximo bloco, integração lavoura, pecuária, floresta como trunfo para a agricultura sustentável e um exemplo de quem está conseguindo produzir em terras de areia com o sistema de integração.